sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os assuntos da gestão municipal, sobre assuntos, eventos que acontecem aqui no município, para que a população, os visitantes, e a gente sempre diz aqui os amantes da cidade, saibam tudo que estão acontecendo, tudo que está acontecendo no município, né? O que está sendo promovido durante todo esse período. E aí a gente começa agora um novo mês, um novo ano de 2024, esse é o primeiro episódio aqui do ano, né? Pra gente falar sobre assuntos que já estão acontecendo. Às vezes a gente tem a impressão que o janeiro é um mês mais parado, pessoal, muita gente de férias, voltando à programação, e a gente traz agora uma pauta bem importante do mês. Todos os meses a gente costuma trazer aqui as temáticas, né, de acordo com a pasta, o que é importante a gente trazer sobre o tema daquele mês, e o janeiro é o janeiro branco. Falar sobre saúde mental, sobre temas que nós vamos abordar hoje aqui com a Leonete Pereira, que é a nossa convidada de hoje, coordenadora da RAPS. Boa tarde. Boa tarde, Sofia. Então, estamos aqui, né, para conversar um pouquinho sobre as ações de saúde mental no município e também informar um pouquinho sobre os equipamentos que formam a RAPS. Muito bem. Leonete, eu queria justamente trazer isso contigo, assim, para quem não tem esse entendimento, né? A RAPS, explica pra gente direitinho o que é essa sigla, né? Qual o trabalho que é realizado aqui na cidade. Sim, Sofia, é assim, ó, a RAPS, ela é uma política pública do Ministério da Saúde, né? Então, assim, através de uma portaria foi lançado essa política pública. Então, assim, ó, a gente tem vários equipamentos no município que formam uma rede, né? Então, assim, a gente tem a estratégia de saúde da família, a gente tem a unidade de saúde, que é a do Parque das Avenidas, né? A gente tem a SAMU, a equipe multidisciplinar, tá? Que é a mente, que antes era o NASF, hoje a política mudou, também mudou a sigla, né? Temos o CAPS, exatamente, temos o CAPS e temos o leito de saúde mental no Hospital Geral, que a gente não tem mais leito de psiquiatria no momento, né? A gente tem leito de saúde mental nos hospitais gerais, né? E a urgência e emergência do Dom Joaquim. Então, todos esses equipamentos formam a RAPS. E o que é a função principal, assim, dessa rede, né? De que forma que ela trabalha alinhando todos esses equipamentos, todas essas equipes? Na verdade, Sofia, ela trabalha integrada, né? Porque uma precisa da outra, né? Então, por exemplo, assim, na estratégia de saúde da família, nos postos de saúde, nos bairros, é a porta de entrada do usuário, né? Então, assim, qualquer atendimento, ele vai lá porque é a porta de entrada. Então, lá tem toda uma equipe, né? Médico, enfermeira, agente de saúde, técnicos de enfermagem, dentista. Então, assim, lá ele é avaliado, geralmente, quando ele chega com uma queixa de saúde mental, com sofrimento emocional, né? Ele é feito um acolhimento, avaliado pela enfermeira, pelo médico e encaminhado para a rede. Assim, esse paciente hoje ele está numa crise que ele precisa ir ao Hospital Dom Joaquim, eles vão encaminhar para o hospital. Não, ele só precisa um tratamento inicial, aqui mesmo na unidade a gente dá conta, e talvez ele precise do psicólogo, ele encaminha para a mente ou para o CAPS, né? Não, ele precisa de um tratamento psiquiátrico, né? A gente não dá conta aqui na unidade, encaminha para o CAPS para ter o atendimento psiquiátrico, psicológico, oficinas, todas as oficinas, todo o serviço o CAPS oferece, né? Então, na verdade, é uma integração de todos os serviços, porque um depende do outro e um encaminha para o outro. A saúde mental, ele faz esse fluxo no município. Até porque é bem delicado, assim, né? É uma coisa muito pessoal, então cada caso é um caso, e aí vocês vão fazendo essa análise, assim, então, de acordo com aquele paciente que faz parte já, que já cuida da sua saúde ali na sua unidade básica, ali com o município. É mais ou menos isso, assim, para captar mesmo, assim, esses pacientes, né? Parte sempre deles essa iniciativa, né? Eu preciso de ajuda, ou vem de vocês também? Assim, ó, a maioria das vezes parte deles ou de um familiar. Ou da equipe, quando os agentes de saúde fazem uma visita,
né, e se deparam com uma situação que eles observam que aquela situação ali não está legal, né? Então, eles trazem para a equipe. Eles chegam na unidade e trazem para a enfermeira, para a equipe e discute, ó, né? Eu fiz uma visita, cheguei lá, eu encontrei uma senhora, ou um senhor, ou uma criança, ou uma adolescente, né? Que pelo comportamento, ou que às vezes os familiares relatam, eles, né, sabem que não está legal, né? A saúde mental daquela pessoa não está bem. Então, na verdade, a gente acaba fazendo uma busca ativa, né? Né, colocando assim, não, a gente está vendo, né, que tem uma situação que não está legal, então vamos até o posto de saúde, chega lá, vai ser feito o acolhimento, ou você quer que eu marque uma consulta com o médico, né, ou com a enfermeira. Então, é assim que acontece essa troca, vamos dizer, né, porque assim, na verdade, a gente diz que as nossas equipes de saúde, os agentes de saúde, é o nosso elo, né? É o nosso elo entre toda a saúde do município, porque eles estão diariamente na casa dos pacientes, né? Então, eles trazem muita informação muito importante. Eles conhecem aquelas famílias. Eles conhecem a realidade, eles conhecem o território, na verdade. É como que a gente diz, né? A saúde acontece lá no território, né? Muito bem. E eu gosto sempre de trazer um pouquinho da raiz, assim, do assunto que a gente está tratando, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa temática do Janeiro Branco, enfim. Mas ainda trazendo mais especificamente essa questão da saúde mental, como é que vocês categorizam isso, assim, né? O que vem mais comum de pacientes para vocês? De onde mais vem esses casos, né? Onde a pessoa chega a precisar de ajuda, né? Então, a gente está falando de dependentes, uma depressão que pode ter vindo ali sem nenhum histórico. Quais são mais ou menos os casos que são abordados aí pela RAPS? Assim, ó, Sofia, a gente teve a pandemia, né? Então, assim, se a nossa demanda ela já era alta em saúde mental, e não só no município de Sombrio, né? Em todos os municípios, no Brasil e no mundo, né? Que a gente vive uma pandemia de saúde mental, principalmente depois da Covid-19, né? Então, assim, os casos são classificados mais ou menos assim, leve, moderado e grave, né? Então, se leve é aquela pessoa que começou um quadro de ansiedade, que ele começou a sentir alguns sintomas depressivos, mas ele nunca teve, ele não tem uma ideação suicida, ele não tem um planejamento, né? Algo que está no início. Então, é mais fácil de tratar, né? E esse paciente, ele pode ficar na unidade de saúde, porque é algo leve e moderado. Quando é um caso que é avaliado, né, que já é um caso mais grave, é um transtorno mental, tipo assim, é uma esquizofrenia, é um quadro depressivo com ideação suicida, com planejamento, já é grave, já é urgente, já é emergência, é rápido, o atendimento tem que ser muito rápido, né? Então, a gente encaminha para o CAPS. E muitas vezes é encaminhado ao hospital, quando o paciente está em crise. Muito bem. E esse trabalho da RAPS, ele é feito quando o paciente já se encontra naquela situação, né? Ou vocês fazem também um trabalho de prevenção, de conscientização sobre a saúde mental? Porque a saúde mental, ela tá muito ligada a isso também, a gente prevenir, né? Para que mantenha-se bem, assim como a gente vai à academia para, né? Para conseguir envelhecer com qualidade, assim. A saúde mental é mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma coisa, Sofia. Assim, a gente tem as duas campanhas voltadas para a saúde mental, né? Que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, e o Janeiro Branco, que é a psicoeducação em saúde mental, né? Então, né, na oportunidade dessas duas campanhas, todo ano a gente trabalha muito a prevenção, né? A qualidade de vida, atividade física, mudar hábitos alimentares, fazer caminhada, né? Assim, todos os fatores, né, que trazem benefício, é trabalhado muito em cima disso, né? Porque a saúde mental, ela é como qualquer uma outra doença, né? Porque se não cuidada, ela vai vir com mais força ainda, né? Então, é assim que a gente trabalha. Então, se a gente não tem, por exemplo, assim, todo mês ou de 2 em 2 meses, algum programa específico dentro da prevenção. Tipo assim, não, ali é algo que tu tá, de repente, uma palestra, né? A gente não tem esse modelo, né? Esse projeto, vamos dizer assim. Mas dentro
da saúde mental do município, a gente tem as campanhas. Claro, porque também é uma demanda alta de trabalhar com aqueles pacientes que já precisam desse auxílio, né? Que já precisam desse trabalho da RAPS. E aí, como é que funciona para esses pacientes, assim, né? Depende muito de cada caso, assim, a questão do tratamento, de ver a melhora deles, né? Alguns precisam de um acompanhamento por bastante tempo, outros conseguem se recuperar de uma forma mais rápida, porque depende realmente do caso, assim? Sim, falando do acompanhamento psicológico, Sofia, a gente vou falar um pouquinho da mente, que é onde eu estou hoje, que eu coordeno a RAPS, mas eu estou mais perto da profissional que faz o atendimento na mente, né? Então, assim, a gente tem lá pacientes que com 12 sessão, com 15 sessão, ele já consegue levar a vidinha dele, vamos dizer assim, né? Ele já consegue se administrar sozinho. Mas nós temos aquele paciente que não consegue. Que muitos dias ele falta sessão porque ele não consegue levantar da cama, né? Porque ele não consegue chegar até o posto de saúde, né? Então, a gente tem aquelas situações mais delicadas. Aí demora mais, né? E falando de CAPS, claro que tem todo um suporte, né? Porque a gente lá tem o psiquiatra, tem a psicologia, tem o social, assistência social, tem a enfermagem, tem as oficinas. Então, lá eles têm um amparo maior. Porque o que acontece? A equipe da mente, ela é uma equipe intermediária, né? Então, ela fica auxiliando o CAPS e fica auxiliando a estratégia de saúde da família. Tá? Então, é nesse modelo que a gente trabalha. É uma equipe que ela veio para auxiliar. Né? Mas, assim, o tempo de tratamento, ele é muito indefinido. A gente não pode dizer, né? Chegou um paciente, a gente avaliou, chamou para o atendimento, vai dizer assim, não, a gente vai fazer 10 ou 12 sessões com você e você vai estar liberado. Não é assim que a psicologia funciona, tá? E tem também o caso dos pacientes dependentes, né? Que acabam... aí tu vais dizer melhor ainda no vício, ou depois que deixam o vício, que tem uma dificuldade emocional muito grande, que vocês também prestam esse trabalho. É assim, a gente tem mais pacientes dependentes químicos no CAPS. Eles procuram mais o CAPS. Né? Às vezes procura a unidade de saúde, o médico acaba encaminhando para o CAPS. Lá, às vezes, precisam de internação, então eles vão para as comunidades terapêuticas, né? Vão para o leito de saúde mental, que tem que trata álcool e drogas, né? Eles vêm, muitos alguns aderem ao tratamento e muitos não aderem ao tratamento. É algo, a dependência química é algo muito difícil para eles aderir ao tratamento. Né? A maioria das vezes eles não aderem ao tratamento depois que voltam de uma internação. E falar um pouquinho sobre essa questão, não só nesse perfil de pacientes, mas sobre a importância do trabalho da família também, né? Tu comentaste que muitas vezes até a família que vem pedir ajuda, né? Que vem tentar abrir os olhos daquele paciente que seria interessante ele pedir por ajuda. E quando o trabalho acontece, a família também é um auxílio importante para manter aquele tratamento assim dentro de casa, é isso? Sim, a família é a base de tudo, né? Então, assim, ela ajuda muito, né? Tanto que a gente tem, assim, ela ajuda tanto, ela se dedica tanto para aquele paciente ali, que ao final de muitos anos, porque a gente tem pacientes, né, que já há muitos anos estão, principalmente os pacientes que têm esquizofrenia, né? Que é o paciente que ele é mais crônico. A família adoece junto. Tá? É uma realidade que a gente tem, né? Então, assim, além de a gente cuidar do paciente, a gente tem que cuidar do familiar também, né? Porque a saúde mental, ela exige muito, né? De quem cuida de outra pessoa que tem um transtorno mental, seja ele uma dependência química, seja ele uma depressão, um quadro de esquizofrenia, um transtorno bipolar, uma síndrome do pânico, não importa o transtorno, tá? A pessoa, se ela é portadora de um transtorno mental, ela exige bastante cuidado no lado emocional. E a gente pode dizer assim que ainda existe algum tipo de preconceito em relação
a esse cuidado da saúde mental, né? Essa questão de banalizar, às vezes, alguns tipos de, né? Como depressão, por exemplo. As pessoas entenderem de como, de fato, isso pode tornar-se algo cada vez mais grave, né? E que ainda o que às vezes não parece tão grave pode estar sendo, né? Exatamente, assim, ó. Lá na década de 70, 80, foi iniciado no Brasil a reforma psiquiátrica, né? Que foi onde começaram a fechar os hospitais psiquiátricos, a abrir os CAPs, né? E dessa maneira mudou a política de saúde mental no Brasil, né? Então, assim, a gente teve épocas com muito preconceito. Hoje não tem mais tanto preconceito, mas ainda tem, né? Eles dizem que é frescura, que é preguiça para quem está com quadro depressivo, né? Porque, assim, só sabe quem já passou. Ou quem já conhece a doença porque estudou, né? Porque quem não conhece, quem é leigo, não conhece a doença, não tem um pouquinho, assim, de conhecimento sobre o transtorno mental, sobre o que é a doença mental, ela não consegue entender, né? Fica difícil para o familiar entender o que aquela pessoa ali está passando, aquele sofrimento ali. Então, assim, a gente já quebrou muitos paradigmas, o preconceito já diminuiu muito, né? Porque daí veio políticas novas, né? De saúde mental. Então, isso ajudou muito, mas a gente teve uma época que foi muito difícil. Muito bem. E é a conscientização que vai trazendo essa melhora, assim, né, Leonete? Tratar desse assunto em diferentes idades também, porque tem acometido muitos jovens também, né? A depressão, a ansiedade. Vocês observam isso também? É assim, ó, a gente tem um número muito alto de crianças e adolescentes. Aí, criança, idade escolar, ali dos 7 anos aos 12, 13 anos, ali, entre a adolescência ali, a gente tem muita criança, muita mesmo, tá? Então, assim, não dá para dizer assim, hoje é mais o idoso, é mais o jovem, é mais a pessoa de meia idade, ou é a criança? Só que a gente fizesse um levantamento para saber, tá? Porque é bastante, tá? Afeta todos, de qualquer idade. E tem alguma predisposição, assim, que vocês observam, né? Que possa agravar isso, que possa, talvez, trazer isso mais? Porque, né, às vezes as pessoas têm essa ideia de que criança e adolescente vai ter depressão porque, né, só estuda. De que forma que vocês analisam e explicam isso também, assim, com o objetivo de conscientizar? Sim, Sofia, assim, a saúde mental, a doença mental falando, ela não tem uma causa específica, né? Ela não tem, diz assim, não, tu fez um exame e tu, né, achou aquilo ali igual qualquer uma outra doença que a gente faz um exame para diagnosticar, para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né? Então, assim, hoje nós temos muito autismo, que é uma coisa que a gente não tinha. Né? Mas por quê? Porque talvez antes não era diagnosticado, hoje em dia estão sendo diagnosticados, né? A pandemia contribuiu muito porque as crianças ficaram muito isoladas, as pessoas ficaram muito isoladas. Então, assim, 25% aumentou, teve um aumento de 25% nos quadros de ansiedade, depois da pandemia para cá, né? Então, assim, são N fatores, a gente não pode dizer que é um fator, né? Claro que a gente tem aquela criança que de repente já tem uma predisposição, já tem uma mãe que é um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né? Mas assim, não é determinante, entendeu? A gente não pode dizer isso aqui porque teve isso aqui, porque determinou o quadro daquela pessoa ali, por isso que ele tem um transtorno mental, né? Então, assim, é muito... Olha, assim, a gente não tem como dizer o que desencadeia, na verdade, né? Porque a criança, assim, ela tá na escola, de repente ela sofre bullying, vamos dizer assim, né? Aquilo ali constantemente vai entristecer aquela criança, ela vai mudar comportamento, né? Ela vai acontecer uma série de coisas com ela. Então, assim, se os pais não estão atentos, aquilo ali, daqui um pouco, ele pode virar um quadro depressivo, né? Então, assim, são fatores
ambientais, biológicos, sociais, psicológico, o estresse, né? Por exemplo, assim, uma pessoa que trabalha num serviço que é muita pressão, né? Que trabalha sobre estresse o dia todo, né? Pode desenvolver a síndrome de burnout, né? Então, assim, a gente, assim, são N fatores, não é setores, é fatores. E Leonete, uma coisa importante, eu acho, da gente pontuar também, ainda falando sobre essa conscientização, desse trabalho em relação à saúde mental, é que a gente tem tantos setores dentro da saúde municipal, né, dentro da saúde pública, e agora especificamente a gente fala sobre a saúde do Sombrio, em que se deve dar essa importância. Então a gente teve aí vários temas dos meses, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, onde a gente fala da saúde como ela é mais conhecida mesmo, que é a saúde física, né? E por que é tão importante ter essa rede, né, de apoio, ter essa integração entre todos esses equipamentos, falando e cuidando sobre a saúde mental dos sombrienses dentro da saúde pública, como um serviço gratuito, né? Por que tem tamanha importância? Gostaria que tu defendesse um pouco assim disso agora. Sim, como funcionária pública, né? Há muitos anos e sempre trabalhando na saúde e na saúde mental, né? Eu vejo assim, se nós não temos esses equipamentos que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer uma saúde de qualidade, né? A gente tem que ter isso e muito mais ainda, né? E muito mais. Porque hoje, por exemplo, assim, a nossa sede do CAPES, né? A gente está com um espaço físico muito reduzido, né? Tanto que a gente está tendo uma construção nova, né? Que bom que vai ter uma construção nova para a gente oferecer mais para a população, né? Eu vejo assim, ó, cada mês uma cor e cada cor uma luta, né? Como tu falou, tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, tem tantas outras, né, campanhas, né? E a campanha de saúde mental, que é o Setembro Amarelo e o Janeiro Branco, assim, a gente não pode dizer assim, que uma é mais importante do que a outra, porque todas são de muito importante para a saúde do nosso sombriense, né? Porque assim, se eu não estou bem emocionalmente, eu vou sentir alguma coisa no físico. Se fisicamente eu não estou bem, o meu emocional vai ficar abalado, né? Então, porque a gente é integral, né? A gente é um ser humano integral, então a gente não tem como dividir, né? Uma caixinha aqui, outra caixinha ali, né? Não tem como, né? Então, assim, a importância da saúde mental para as pessoas é fundamental. É a mesma, tá ali no equilíbrio, assim, né? No equilíbrio, exatamente. Tudo caminha junto, assim, tudo caminha junto. É uma engrenagem, na verdade, né? Muito bem. E falando, já que a gente citou agora do CAPES, né? Como é que o CAPES trabalha aí dentro da RAPS, né? De que forma que acontece essa ligação? Vocês encaminham até eles, enfim. E falar um pouquinho de como está a expectativa para esse novo espaço. Vai ser um espaço bem grande, bem bacana, né? Com certeza vai melhorar muito o atendimento aí em 2024. Sim, a gente está desde 2017, né, no equipamento, numa casa que é alugada, né, que não é uma construção própria. Então, era um sonho, né? Eu coloquei lá no papel um dia que 2020 a gente ia ter um CAPES novo, mas não aconteceu em 2020, vai acontecer em 2024, né? Isso era um sonho, assim. E claro, né, o nosso espaço ele está pequeno, né? Ele não comporta mais a população e nem a quantidade de funcionários que precisa para trabalhar, né? Então, claro, com esse CAPES novo vai ser muito bom mesmo, né? Vai ser um sonho realizado, né? Porque do extremo sul aqui, dos 15 municípios da AMESC, vai ser o CAPES melhor que a gente vai ter. Então, eu acho que é assim, né? Sombrio está de parabéns. A nossa gestão municipal está de parabéns por buscar, né, esse equipamento para a gente, né? E a saúde mental da população cada vez vai melhorar mais, porque vai ter mais atendimento, vai ter mais profissionais para atender, né? E saúde mental dos profissionais também, né? Trabalhar exatamente, num local, né, Sofia? A saúde mental, condições para que a gente possa trabalhar, né? Porque muitas vezes a gente não tem a condição que precisa para trabalhar, né? Então, ali a gente vai ter uma condição bem melhor para trabalhar
com as pessoas, né? Cuidar das pessoas, né? Na verdade. E relembrando agora para a gente entrar um pouquinho nessas temáticas, como é que foi o Setembro Amarelo desse ano de 2023? Vocês realizaram ações? Foi produtivo, assim? Foi bem produtivo, sim. Eu penso que todas as nossas campanhas de Sombrio, elas são bem produtivas, né? Toda ela. E setembro a gente trabalhou com as escolas do estado, né? Por que escola do estado? Porque as do município a gente já tem psicólogos nas escolas, então elas já estavam mais amparadas, né? Então a gente trabalhou com as escolas estaduais, com os professores, porque essa é a nossa preocupação numa sala de aula, é o professor saber observar. Né? Ele não tem o direito de fazer uma avaliação, ele não vai saber o que aquele aluno tem. Mas ele observando e levando para a direção e dando encaminhamento, já é muito, né? Já nos ajuda muito. Então, como esses professores, a direção, as coordenações das escolas estaduais estavam descobertas, a gente fez o Setembro Amarelo nas escolas estaduais. Aí também teve a missa, né? Teve as práticas integrativas, né, no Parque das Avenidas, mês de setembro. A gente já fez as práticas integrativas em janeiro de 2023, que já passou, e setembro. Né, a gente faz um dia de práticas integrativas, é um sábado todinho. E o que são essas práticas integrativas? Essas práticas integrativas é a massagem, o reiki, barras, acupuntura, a auriculoterapia. Isso, a auriculoterapia. São várias, na verdade. Agora eu não lembro todas para citar aqui. Mas acho que em média a gente teve umas 12 diferentes, né? Uns 12 práticas integrativas. Certo. E quanto a elas, também ainda existe um preconceito, assim, de se realmente vai funcionar. Agora ela foi reconhecida, de fato, né? Exatamente. Ela foi reconhecida pelo SUS, tem 29 práticas integrativas reconhecidas pelo SUS. Eu não saberia agora te citar todas. Claro. Tá, mas tem 29 ali que o SUS autorizou. Então, assim, a gente fez o primeiro evento, fez o segundo, né? Vai fazer o terceiro. Então, assim, a gente teve um público bem bom. As pessoas procuraram e foram fazer. Eu acredito que não tenha tanto preconceito quanto as práticas integrativas. Acredito que vai ser o futuro da nossa saúde. Que bacana. Né? Porque cada um se sente bem de uma maneira. Né? E ela ajuda muito na saúde. E às vezes não se adapta com a auriculoterapia, por exemplo, mas com o reiki. E assim como, né, tem que encontrar ali a que realmente faça bem, né? E dentro do CAPS, por exemplo, esse serviço é oferecido aos pacientes, Sim, né? a massagem e a auriculoterapia. E isso a longo prazo, porque não deixa de ser também um tratamento, assim, né? Quanto mais sessões, mais vai melhorar. Exatamente. Elas têm um protocolo, né, de sessões, né? Para cada queixa do paciente. Né? Ele chega com uma dor no local, ou ele chega com outro problema de saúde, ele vai relatar e elas têm um protocolo. Muito bem. Falando então sobre esse janeiro, a programação que vocês organizaram para este mês, trazendo, queria que tu trouxesse primeiro assim a temática do Janeiro Branco, né? O que ele busca conscientizar e o que vocês buscam trazer, aproveitando esse ensejo aí do primeiro mês do ano. É assim, Sofia, falar um pouquinho da história do Janeiro Branco, né? Porque acredito que muitas das pessoas ainda não conhecem o que é a campanha e onde ela surgiu, né? Ela é a única campanha brasileira, né? Orgulho para o nosso Brasil. Ela é a única campanha brasileira. Ela surgiu em Uberlândia, em Minas Gerais, com o psicólogo Leonardo Abrão. Né? Ele já esteve 2 vezes no nosso município. Legal. Ele veio em 2018, que quando a gente começou a campanha aqui foi 2018, e depois em 2020 ele veio. Eles estão indo para a 10ª edição da campanha. Nós estamos indo para a 6ª edição da campanha. Né? Já está há bastante tempo. Já há bastante tempo, né? Então, assim, daí, por que janeiro? Né? As pessoas podem ficar se perguntando, né? Por que janeiro? Porque janeiro é virada de ano,
né? É aonde as pessoas fazem planejamento, meta para o próximo ano, né? Assim, elas podem reescrever a sua história, né? Porque numa folha em branco, o que a gente faz? A gente pinta uma tela, a gente reescreve as nossas histórias, né? Então, por isso que é branco, né? Janeiro branco. Tá? Interessante. É a virada, é uma simbologia da virada do ano. Ele fez com que essa simbologia fosse para a campanha do Janeiro Branco, né? Porque o branco é a cor universal, né? E a cor da saúde também, né? E a cor da saúde é uma cor universal, o branco, né? E o janeiro, porque é essa virada de ano, que a gente vai no mar, pula as ondinhas, né? As pessoas fazem, né? Os seus rituais, fazem os seus planejamentos, as suas metas, colocam no papel. Então, aí, aproveita para fazer com a sua saúde mental. Tá? Na verdade, ela é uma campanha psicoeducativa. Bem interessante. E aí, dentro disso, então, o que vocês buscam trazer aí de programação? Vocês já vão se organizando desde o final do ano? Exatamente. A gente só termina o Setembro Amarelo, a gente já está pensando na campanha do Janeiro Branco, o que a gente vai fazer, né? Mas aqui no município, a gente tem quase que uma tradição. É a missa, né? Que é assim, a espiritualidade, né? Cada um de nós tem a sua, né? E a espiritualidade, cientificamente, ela é comprovada que ela ajuda as pessoas e muito, né? Então, a gente faz a missa, a gente fez uma caminhada e vai fazer esse ano também até a Lagoa para estimular a atividade física, porque né, atividade física é essencial. A gente vai ter o dia D das práticas integrativas, né? Que vai ser mais no final de janeiro. A gente vai ter uma live também falando do tema, que esse ano é saúde mental enquanto há tempo. Cada ano a campanha nacional traz um tema diferente e esse ano o tema é esse. Saúde mental enquanto é tempo. Que já vem do âmbito nacional, então. Essa já vem do âmbito nacional e a gente vem fazendo conforme, né? E são enviados materiais, assim, também? Não, todo o material, toda a campanha é a custo do município, é recurso próprio. E vocês que produzem ali. Exatamente. E a gente tu te recordas algumas datas, assim, desse cronograma pra gente trazer? Pra quem não, talvez não vá lembrar tudo, né? É um cronograma extenso. Mas lembrar que a gente tem sempre as datas lá nas redes sociais, a gente sempre divulga esses eventos através das redes sociais da prefeitura, para que a população possa participar. E participar é defender essa luta, assim, essa causa, né? Então todos são bem-vindos, assim, não só aqueles que às vezes passam por uma dificuldade em relação à saúde emocional, sua ou da sua família, né? Sim, exatamente, porque o idealizador da campanha, o Leonardo, ele sempre coloca pra gente, né? Qualquer pessoa pode falar de saúde mental, né? Não é só um psicólogo, não é só um médico, não é só um enfermeiro. Ele diz que qualquer pessoa, porque é uma campanha, se a gente atravessar a rua e tiver um senhorzinho lá e tu chegar nele e perguntar assim, como é que vai a tua saúde mental? Como é que o senhor está? Né? Então, é nesse sentido a campanha. Ela é uma campanha realizada, praticada na rua, tanto que em 2018, quando ele veio, a gente saiu da frente da Igreja Matriz e percorreu todo o centro de Sombrio, entrando em loja, farmácia, supermercado, conversando com as pessoas e fomos até a Câmara de Vereadores, onde ele fez a palestra. Né? Então, é uma campanha assim, é uma campanha comunitária, na verdade, né? Onde a gente procura levar, perguntar da saúde mental. Falando do cronograma, a gente tem dia 8 a missa, às 19 horas, na Igreja Matriz, uma segunda-feira. Dia 27, acho que é dia 27, só olhando ali no cronograma que eu te passei ali. Tem o dia D, acho que é dia 27, um sábado é o dia D. O dia D daí com as terapias vai ser em que dia? Vai ser em sábado, local? É no Parque das Avenidas. Tá? Muito bem. Mas tem uma caminhada até a Lagoa que eu não recordo o dia.
Muito bem, eu tô abrindo aqui também as datas para que a gente possa ir citando. A Caminhada da Gratidão, que vai ser no dia 17, né? Isso, 17 de janeiro. 17 de janeiro. Com a saída em frente à Matriz, e daí vai até a Lagoa. Essa vocês vão com cartazes, vão fazendo um material assim? A gente sai cedinho e vai caminhando, né? A outra, ano passado, ficou muito bacana. Muito bem. Daí a gente convida também os pacientes para irem, né? Não é só os profissionais que vão, qualquer pessoa pode ir. É aberta a todas as pessoas. E essa live que vai ser dia 31, o último dia do mês, para fechar então, né? Essa live vai ser feita por ti? Vai ser feita... Como é que vai funcionar? Vai ser eu, a enfermeira Aline, a outra psicóloga que trabalha comigo, a Tânia Zambuja, e a nossa massoterapeuta, a Tati. Muito bem. Para falar um pouquinho sobre cada parte, assim, do que engloba a saúde mental, assim, exatamente. Né? Porque é um pouco de tudo, assim, né, Leonete? É como a gente falou, essa questão integrativa, é porque às vezes uma coisa pode gerar outra, assim, né? Exatamente. Trazer essa ideia de prevenção é o objetivo de vocês, então. Exatamente. O nosso objetivo é trazer a prevenção em saúde mental. E vamos aproveitar para falar um pouquinho aqui, apesar de que vai ter a live também, gostaria que tu trouxesse um pouquinho aqui também disso. O que vocês indicam hoje, né? Qual é o manual, o beabá aí para uma saúde mental feliz? O que os profissionais da área e da rede de atenção psicossocial indicam para esses pacientes que até então estão bem, né? Consideram-se bem aí de saúde, mas para que se mantenha assim para o restante da vida, né? Porque as dificuldades podem surgir em diferentes etapas da vida, assim. São coisas básicas, né? Não é coisas mirabolantes. São coisas básicas. Eu digo assim, se tu tem uma boa alimentação, tá? Se tu tem uma boa noite de sono, se tu faz uma atividade física, se tu trabalha no que tu gosta, tá? Se tu convive com pessoas ao teu redor que tu gosta, né? Então, assim, não é uma coisa, não é algo de assim, não, eu não tenho isso, então por isso que eu não tenho saúde mental. Na verdade, é um conjunto de coisas, porque o que acontece? Se eu deitar na cama e eu não conseguir dormir, porque eu tô com meus pensamentos, eu não consigo desligar os meus pensamentos, vem a ansiedade, eu fico ansiosa. Eu não consigo dormir, eu perco o sono. É assim, né? E aí, o que a gente faz? A gente fica rolando na cama até de madrugada. Quem já não passou por isso? Ou rolando no celular, que é pior ainda, né? Pior ainda na rede social, porque tu sabe o quanto é prejudicial, né? Todas as pesquisas e os estudiosos dizem que a gente tem que largar o celular 2 horas antes da gente dormir. De tão prejudicial que ele é. Né? Então, assim, a preocupação do dia a dia, aquela pessoa que ela vai para a cama e ela não consegue desligar, porque ela está muito preocupada com o outro dia, que ela já vai... O que ela vai fazer no outro dia? Ela já não consegue ter uma noite de sono tranquila. E se tudo não tem uma noite de sono tranquila, como é que você vai trabalhar no outro dia? Como é que você vai estar bem para trabalhar no outro dia? Então, assim, são mínimas as coisas, né? E o que a gente pode observar enquanto família e amigos de alguém próximo para, quem sabe, aconselhar essa pessoa a pedir ajuda? A gente, assim, fala sempre, né? Porque sempre tem a pessoa, às vezes, está em sofrimento, ela não quer contar para o pai, ela não quer contar para a mãe, ou se a esposa não quer contar para o marido, ou se o marido não quer contar para a esposa, mas aquela pessoa, ela sempre tem alguém que ela confia. Porque a gente sempre tem alguém que a gente confia mais, né? Então a gente diz, pede ajuda para essa pessoa, né? Que essa pessoa te leve até o serviço. É assim que acontece, né? E quando a gente está precisando, a gente tem que pedir ajuda. E tem, assim, uma forma mais indicada por vocês para buscar o serviço? Talvez para aqueles que não estejam em contato com seus agentes de saúde, como é que faz daí? Aí vai direto ao seu postinho da unidade de saúde do seu bairro. Né? Lá é a porta de entrada. Ou direto no CAPS também. Tá? E passa por algum tipo de avaliação? Como é que funciona esse diagnóstico? Sim, lá a enfermeira faz um acolhimento. Ou, quando não, ela passa pela consulta médica. Ela agenda uma consulta. Muito bem.
Tu colocaste aqui pra gente um tópico das leis municipais e nacionais, falar um pouquinho sobre isso, assim, é importante que vocês tenham esse suporte, assim, né, da legislação também. Sim, a gente não pode fazer nada sem a legislação, né? A gente tem a lei nacional, ela vê que a campanha completa 10 anos agora em 2024, mas só esse ano é que a lei nacional foi aprovada, né? As leis municipais, a cada município fez a nossa já é de 2000, se eu não me engano é 2017 ou 2018, não sei se precisar bem aqui, que eu não coloquei aí. Então, são as duas leis que eu tenho conhecimento, a municipal, vários municípios do Brasil inteiro já tem, e a nacional, que foi esse ano. De Santa Catarina, do estado, eu escutei alguma coisa que tem a lei, mas eu não achei. Muito bem. E, Leonete, num âmbito mais geral, assim, da rede de atenção psicossocial, a RAPS, né? Tendo em vista que são tantos equipamentos que trabalham integrados, unidos, como é que vocês observam o incentivo do município, né, da administração, em apoiar essas causas, em apoiar, dar importância a essa questão da saúde mental no município? Eu acredito, claro que a nossa prefeita é psicóloga, né? Que bom que ela é psicóloga, né? Ela entende um pouquinho também de saúde mental junto com a gente, né? Ela sabe o que é. Então, assim, eu, quanto profissional, assim, a gente sempre teve apoio, né? A gente sempre teve apoio dela, da administração, dos secretários de saúde que já passaram pela Secretaria de Saúde, né? Na verdade, até do nosso ex-prefeito, que a gente começou o CAPS lá naquela casa com ele, né? Ele incentivou a gente começar, bem reduzido, bem pequenininho, mas a gente começou, né? Então, a gente tem o suporte, sim, da administração municipal, sempre que a gente precisa. E agora estão evoluindo nisso, assim, né? E tá vindo a demanda também, né? Conforme vai se falando sobre o assunto, vem aumentando a demanda, assim. Exatamente, né? Porque, assim, quanto mais informação a gente informa a população dos serviços que tem, mais a população vai procurar, né? Porque ela só não procura quando ela não tem conhecimento que existe o serviço. É verdade. E lembrar também que cada caso é um caso e tem a questão do sigilo também, né? Acho que vocês tomam esse tipo de cuidado, assim. Às vezes a pessoa não quer pedir ajuda para um familiar, mas sabe que deve se dirigir à unidade. E sabe que lá vai ser bem acolhido e tratado com bastante delicadeza também, né? Exatamente, assim, a gente, assim, às vezes a pessoa não se abre com nenhum familiar, nem com um amigo, nada, mas ela sabe que se eu ir lá no postinho de saúde, lá vai ter alguém que vai me acolher, né? Pode ser até o agente de saúde, como a gente já teve muitos casos, né? Que o agente de saúde que fez um primeiro acolhimento. Muito bem, eu vou relembrar aqui um pouquinho para quem está acompanhando a nossa programação. Estou aqui com a minha colinha do cronograma aqui que a Leonete trouxe para a gente, né? Então tem algumas programações também de entrevista que a equipe vai dar, né? Para falar bastante, frisar sobre o assunto nesse mês agora de janeiro. Uma das entrevistas é aqui no nosso podcast. Houve também o culto ecumênico, que já foi ali no finalzinho de 2023. A gente tem a Santa Missa no dia 8 de janeiro, às 19 horas na Igreja Matriz. Tem também a Caminhada da Gratidão, essa que a gente comentou, dia 17 de janeiro, às 7 horas da manhã, cedinho. E a saída é em frente à Matriz e caminham, então, até a Lagoa. E daí depois o dia D das práticas integrativas, que acontece no dia 27 de janeiro, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, lá no posto de saúde do Parque das Avenidas. Precisa fazer algum tipo de inscrição? Não. Só chegar lá. Só chegar. E ser atendido. E depois a live, então, Live Saúde Mental Enquanto Há Tempo, que é a temática deste ano, né? No dia 31 de janeiro, às 19 horas, lá no Facebook. Então, esse cronograma extenso, né? Para que vocês consigam trazer diversas atividades e conscientização para esse mês de janeiro. Leonete, eu queria deixar um espaço agora para que você faça um convite a quem está nos acompanhando aqui agora de participar, então, da caminhada, desse dia D, dessas atividades que venham junto, né? Olá, sombriense. A gente convida todos a participarem do Janeiro Branco de 2024. Vai ter várias atividades, né? Vai ter a missa, vai ter a caminhada,
vai ter o dia D, práticas integrativas, vai ter as lives, vai ter as entrevistas nas rádios locais, né? Então, a gente convida todos, né, para que entendam um pouquinho como funciona o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo, né? Para que todos tenham um 2024 com bastante saúde mental. Muito bem. Leonete, queria agradecer a tua participação aqui no programa hoje, trazer um pouquinho dessa temática da saúde mental e para que a população possa principalmente e também conhecer o trabalho da RAPS, né? Às vezes nem sabem a importância desse trabalho. E queria deixar um espaço também para te lembrares um pouquinho de toda a equipe, né? Uma grande equipe de todos esses equipamentos dentro da RAPS. Com certeza tu coordenas aí toda essa rede que é formada por muitos profissionais excelentes que se dedicam assim aqui na cidade. Sim, falando das estratégias de saúde da família, a gente tem o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, os agentes de saúde, técnico de higiene bucal e os agentes de saúde. Uhum. Falando do CAPS, né? A gente tem médico psiquiatra, psicólogo, massoterapeuta, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem e artesã. Uhum. Né? E a gente tem nutricionista na rede toda, né? A gente tem fisioterapeuta, né? Que também faz parte da saúde. Toda assistência, assim. Na verdade, toda assistência, né? Porque se a gente for citar todos os profissionais não tem como saber de cada unidade, mas é assim, a gente tem 9 estratégias de saúde da família, toda ela tem essa equipe, né? Essa primeira que eu falei ali. E depois tem o CAPS, que é um pouquinho diferenciado, porque tem o psiquiatra, né? E tem o psicólogo, né? E tem a mente, que no momento está só com a psicologia. Muito bem. Mas ainda assim é uma equipe extensa que preocupa-se não só com a saúde física, que é também o trabalho da estratégia de família, mas a saúde mental também. Vamos continuar trazendo esse tema, né? Continuar falando sobre saúde mental no município, convidar a todos para que participem dessa caminhada da gratidão, do dia D, dessas programações. Obrigada, Leonete, pela sua participação aqui. Seja bem-vinda umas próximas vezes para a gente debater mais sobre o assunto. Eu que agradeço, né, Sofia? Muito obrigada pelo espaço, né? E estarei sempre que for convidada, né? Tiver assuntos aqui para a gente falar de saúde mental, estarei aqui. Muito bem. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até o final deste episódio. Muitas datas, muitas informações que a gente citou aqui, por isso é importante que você esteja sempre atento lá nas nossas redes sociais da Prefeitura, onde são divulgados todos os eventos, todas essas programações para que a população possa participar. É um momento importante, como a Leonete disse, para cada mês uma luta, vamos abraçar, né, o maior número de lutas que a gente possa, já que a gente está falando de saúde, de bem-estar, às vezes se não é o nosso, é o do nosso amigo, do nosso familiar, né, a gente trabalha aí para um bem comum e valorizar essas ações realizadas pela administração municipal de Sombrio através de cada equipamento de saúde aqui do município, falando de saúde pública. Novamente, muito obrigada a você que nos acompanhou, a apresentação de Sofia Dessuy e operação técnica deste episódio de DD Magnus. Lembra de curtir e compartilhar esse episódio e vir aqui que na semana que vem tem sempre um episódio novo. Até lá!